A maioria dos homens passa anos tentando se tornar atraente sem nunca entender o que realmente cria atração. Eles se concentram na aparência. Dinheiro, status, mensagens de texto perfeitas, momento perfeito, palavras perfeitas. Apesar de todo esse esforço, muitos ainda se sentem invisíveis quando se trata de uma conexão emocional genuína. E aqui está a verdade incomoda. As mulheres raramente se sentem atraídas pelo que os homens se esforçam demais para exibir. Elas se sentem atraídas pelo que um homem irradia naturalmente quando está emocionalmente equilibrado, calmo e genuinamente confiante. Você provavelmente já viu isso antes. Um homem que não é o mais rico, não é o mais extrovertido, nem mesmo o mais atraente fisicamente, mas, de alguma forma, as pessoas são naturalmente atraídas por ele. Por quê? Porque a atração é profundamente psicológica. É emocional antes de ser lógica. E a maioria dos homens nunca aprende os comportamentos silenciosos que criam tensão emocional, confiança, curiosidade e conexão. Hoje, vamos descobrir 5 coisas poderosas que as mulheres secretamente desejam nos homens, mas raramente dizem abertamente. Essas ideias não se baseiam em manipulação ou falsa confiança. Elas vêm da psicologia, da inteligência emocional, do comportamento humano e da filosofia estoica atemporal ensinada por pensadores como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto. E quando você entender esses princípios, você para de correr atrás de atenção, porque sua energia começa a atraí-la naturalmente. Se você ignorar essas lições, poderá continuar repetindo os mesmos padrões sem nunca perceber o que está afastando as pessoas. Antes de começarmos, inscreva-se no Stoic Nexus, ative as notificações e fique até o final, porque o segredo final muda tudo. Vamos começar. O primeiro segredo, o poder da presença física calma. A maioria dos homens acredita que a atração começa com palavras. Eles pensam que a atração se resume a dizer a coisa perfeita, fazer alguém rir ou fazer elogios inteligentes no momento exato. Mas os seres humanos se comunicam muito além da linguagem. Na psicologia, pesquisadores que estudam o vínculo emocional descobriram que a confiança e a atração são frequentemente construídas subconscientemente por meio da linguagem corporal, da energia emocional, do tom de voz e da presença física, antes mesmo que as palavras importem. E é aqui que a maioria dos homens falha sem perceber. Imagine-se sentado em frente a uma mulher durante uma conversa. Ela sorri, ela ri, a interação parece agradável. Mas, após o término da conversa, a conexão desaparece lentamente. As mensagens se tornam frias, a energia muda. E de repente você se sente confuso. O motivo é simples. Ela pode ter gostado da conversa, mas nunca sentiu verdadeiramente a sua presença. As mulheres são extremamente sensíveis à tensão emocional e às intenções ocultas. Um homem que busca constantemente aprovação cria pressão. Mas um homem que se sente emocionalmente confortável consigo mesmo cria segurança. E a segurança emocional é um dos alicerces mais fortes da atração. É por isso que um toque sutil e respeitoso pode se tornar incrivelmente poderoso quando acontece naturalmente, sem forçar, sem agressividade, sem manipulação. Uma mão calma guiando-a por um espaço lotado. Um breve toque no ombro durante uma risada genuína, manter contato visual enquanto permanece relaxado e sereno. Essas ações comunicam algo mais profundo do que as palavras jamais poderiam. Elas dizem silenciosamente: estou calmo, estou presente, não espero nada de você, você está segura perto de mim. E segurança nunca deve ser confundida com fraqueza. Psicólogos comportamentais frequentemente explicam que a atração emocional se intensifica em torno de pessoas que estabelecem regulação emocional em vez de pressão emocional. A maioria dos homens toca com expectativa. Eles esperam validação. Eles buscam uma reação. As mulheres percebem isso imediatamente. Mas um homem que permaneça emocionalmente equilibrado, independentemente do resultado, irradia uma força tranquila. Como Marco Aurélio certa vez sugeriu, o verdadeiro caráter se revela por meio de ações calmas e não por performance. A presença não pode ser fingida. E, ironicamente, quanto menos desesperado um homem se mostra por atenção, mais naturalmente magnético ele parece. O segundo segredo
flirta respeitoso e confiança descontraída. A maioria dos homens se encaixa em dos dois extremos. Ou eles se esforçam demais e se tornam opressivos ou se tornam tão cautelosos que desaparecem completamente. Mas a atração genuína existe em algum lugar no meio. As mulheres geralmente apreciam a paquera quando ela parece leve, emocionalmente inteligente e confiante, sem se tornar arrogante. A verdadeira paquera não se trata de decorar frases. Trata-se de ritmo emocional. Trata-se de criar uma tensão divertida sem precisar de validação em troca. Por exemplo, imagine uma mulher dizendo que adora comida italiana. A maioria dos homens responde imediatamente, eu também, e a conversa morre ali. Mas o homem que entende a energia divertida pode sorrir e dizer, então você claramente ainda não experimentou a minha comida. Perceba a diferença. A segunda resposta cria curiosidade, revela a personalidade, confiança, calor, humor. E o mais importante, mostra conforto. Muitos homens flertam enquanto secretamente buscam aprovação. Eles dizem algo brincalhão e imediatamente procuram por reafirmação. Isso enfraquece a atração, porque confiança não é forçar alguém a gostar de você. Confiança é aproveitar a interação, independentemente da aprovação da outra pessoa. O contato visual também desempenha um papel enorme aqui. Manter o contato visual por segundo a mais antes de desviar o olhar calmamente cria uma tensão emocional sutil. Não intimidação, não dominância, presença. Isso comunica, eu te vejo, me sinto confortável perto de você. Não preciso disputar sua atenção. Esse equilíbrio entre calma e energia brincalhona é o que cria magnetismo. Pesquisadores que estudam a atração interpessoal descobriram repetidamente que a imprevisibilidade emocional combinada com a confiança aumenta a curiosidade e o envolvimento emocional. Em termos simples, as pessoas se lembram de como você as fez se sentir emocionalmente vivas, e a confiança brincalhona faz exatamente isso. O terceiro segredo: ouvir para compreender, não para impressionar. Pouquíssimas pessoas sabem realmente ouvir. A maioria das conversas hoje em dia são encenações. As pessoas esperam a sua vez de falar. Elas preparam respostas enquanto a outra pessoa ainda está falando. Elas se concentram em parecer interessantes em vez de estarem presentes. E as mulheres percebem isso imediatamente. Uma mulher nem sempre quer soluções. Às vezes, ela simplesmente quer compreensão emocional. Ela quer se sentir ouvida sem ser julgada, interrompida ou analisada. É aqui que a consciência estoica se torna incrivelmente poderosa. Epicteto disse certa vez, temos dois ouvidos e uma boca para que possamos ouvir duas vezes mais do que falamos. Só esse princípio já pode transformar relacionamentos. Ao conversar com alguém, afaste as distrações. Para de ensaiar sua próxima resposta. Preste atenção aos detalhes emocionais. Se ela falar sobre estresse no trabalho, não ofereça conselhos imediatamente. Em vez disso, pergunte: o que mais te afetou nessa situação? Essa pergunta muda tudo. Por quê? Porque demonstra presença. Psicólogos costumam explicar que a intimidade emocional se constrói por meio da validação e da escuta atenta e não pela busca constante por soluções. Quando uma mulher se sente compreendida emocionalmente, a confiança começa a crescer naturalmente, e a confiança gera abertura emocional, o que é raro se torna valioso. E em um mundo cheio de distrações, a atenção genuína se tornou rara. O quarto segredo: controle emocional sob pressão. Um dos desejos mais profundos de muitas mulheres raramente é expresso em voz alta. O desejo por estabilidade emocional, não frieza emocional, não falta de sentimentos, mas calma sob pressão. A vida se torna imprevisível. Os relacionamentos enfrentam estresse. As pessoas vivenciam conflitos, decepções e momentos emocionais. E é nesses momentos que o verdadeiro caráter se revela. Muitos homens perdem o controle emocional no instante em que a tensão surge. Se uma mulher se distancia, eles entram em pânico. Se há desentendimentos, eles ficam na defensiva. Se as emoções se acirram, eles reagem impulsivamente. E depois vem o arrependimento. Mas homens emocionalmente equilibrados reagem de forma diferente. Eles fazem uma pausa antes de reagir. Eles respiram antes de falar.
Eles mantêm a calma mesmo durante tempestades emocionais. Por exemplo, em vez de agravar o conflito, um homem centrado poderia dizer calmamente: Eu entendo que você está chateada. Vamos conversar quando ambos estivermos mais calmos. Simples, controlado, maduro. Essa estabilidade emocional cria uma profunda atração psicológica porque comunica segurança e força. Pesquisadores que estudam relacionamentos de longo prazo descobriram consistentemente que a regulação emocional é um dos indicadores mais fortes de confiança, satisfação no relacionamento e atração ao longo do tempo. Por quê? Porque a calma cria segurança. E as pessoas naturalmente se sentem atraídas por aqueles que permanecem firmes durante o caos. Como ensinou Sêneca, o verdadeiro poder é a capacidade de governar a si mesmo. O autocontrol diferencia homens memoráveis de homens emocionalmente exaustivos. Qualquer um pode manter a calma quando a vida está fácil, mas a compostura sob pressão revela disciplina interior. O quinto segredo, saber a hora de se afastar. Este pode ser o princípio mais poderoso de todos. As mulheres são naturalmente atraídas por homens que se valorizam o suficiente para estabelecer limites, não por meio de manipulação, não por meio de raiva, não por meio de jogos emocionais, mas por meio de um genuíno respeito próprio. Muitos homens se tornam emocionalmente dependentes sem perceber. Eles perseguem incessantemente, se explicam demais, aceitam desrespeito, abandonam seus próprios propósitos para manter alguém interessado e, ironicamente, esse comportamento destrói a atração. Porque o desespero cria pressão emocional, mas um homem que entende seu valor se comporta de maneira diferente. Ele valoriza a conexão sem se perder nela. Ele entende que o amor deve complementar sua vida, não definir toda a sua identidade. Isso cria liberdade emocional. E a liberdade é atraente. Um homem que consegue se afastar calmamente de comportamentos nocivos transmite abundância, disciplina e autoestima sem esforço, precisar dizer uma palavra. Isso não significa se tornar frio ou emocionalmente indisponível. Significa ter padrões. Significa compreender. Valorizo sua presença, mas não sacrificarei minha paz, dignidade ou propósito para manter ninguém por perto. Psicólogos costumam descrever isso como energia de apego seguro. As pessoas são naturalmente mais atraídas por indivíduos que parecem emocionalmente completos. E quando uma mulher percebe que você não está desesperado por validação emocional, a curiosidade começa a crescer. Ela começa a se perguntar sobre você, pensar em você. Quer entendê-lo mais profundamente, porque o mistério só existe em torno de pessoas que não estão constantemente buscando atenção. Como escreveu Marco Aurélio, Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. No momento em que um homem para de permitir que a validação externa controle suas emoções, ele se torna emocionalmente poderoso. E o poder emocional é profundamente atraente. a maioria dos homens ouvirá essas ideias, sentirá motivação por algumas horas e depois retornará aos velhos hábitos. Eles continuarão buscando aprovação, fingindo confiança, buscando validação, fingindo ser alguém que não são. E anos depois, ainda se perguntarão por que nada mudou. Mas os homens que realmente aplicam esses princípios se tornam inesquecíveis. Não porque manipulam as pessoas, não porque fingem ser alfa, mas porque desenvolvem calma, propósito, controle emocional e estabilidade interior. E no mundo de hoje, essa combinação é extremamente rara. Então, agora a escolha é sua: permanecer na multidão ou se tornar o homem cuja presença as pessoas lembram muito tempo depois que ele sai da sala. Se você chegou até aqui, deixe um comentário dizendo: a calma é poder. Inscreva-se no Stoic Nexus para mais lições sobre disciplina, autocontrole e sabedoria estoica moderna. Até a próxima. Mantenha os pés no chão. Proteja sua paz e siga pela vida com confiança serena.